Fala, galera! Tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, seu professor de exatas. Galera, hoje estamos gravando, sabe o quê? Ótica, física ótica. Galera, é o seguinte, aula número 15 já, hein? Da playlist ótica, tá no finalzinho. Faltam só duas. Depois da aula 15 vai ser a aula 16, que é instrumentos óticos, depois a aula 17, que é a ótica da visão, e aí, ó, encerra a playlist de ótica. Gente, lentes esféricas 3. Na aula 13 eu fiz os conceitos básicos, apresentei as lentes, os raios notáveis, parará. Na aula da lentes esféricas 2, que foi a aula 14, a aula passada, eu falei de formação de imagens, detalhada em cada um dos casos para você, não é? E agora nós vamos fazer o chamado estudo analítico, tá? Então nessa aula vai ter o estudo analítico, um sobre F, um sobre P, mais um sobre P'. Lembra que nós fizemos algo semelhante lá na aula 7 de espelhos esféricos? Agora em lentes esféricas a gente vai fazer também, tá? Chamado estudo analítico. E além disso, nós vamos ter aqui a equação dos fabricantes. Vou explicar para você um conceito importante que faz o diferencial em alguns vestibulares, alguns concursos públicos, que chama equação dos fabricantes, no final da aula, tá bom? Gente, vamos lá, ó. Estudo analítico. Gente, do que eu tô falando mesmo? Bora, ó. Eu vou escrever aqui, depois eu vou apagar. Lembra da equação da fimose? 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'? Lembra ou não? Uma fimose é um pipi mais uma P'? Lembra aquela brincadeirinha que eu passei para vocês? Bom, e o que mais? Aumento linear transversal. O quanto a imagem ficará maior ou menor que o objeto. Lembra? A é I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Lembra? É disso aqui que nós falamos na aula 7 para espelhos, que eu vou repetir aqui e reforçar para você e para a lente também. Então, depois eu escrevo isso aqui para você. Vamos lá. Vamos lembrar, galera. Então, eu tenho um objeto, eu peguei um caso qualquer aqui, tal, que eu vou explicar aqui, vale para todos os casos. Eu fiz um ali só para ilustrar. Peguei uma lente convergente, coloquei o objeto a uma certa distância, está além do ponto antiprincipal. Vamos fazer aqui a construção de imagem, que nós fizemos bastante na aula passada. Incide paralelo. Sai passando pelo foco. Isso mesmo. Galera, raios notáveis, você tem que saber, decore, bicho. Tem que saber, hein? Incide paralelo, sai passando pelo foco. Eu vou usar o incidindo pelo foco, tá bom? Incide pelo foco. Ó. Incide pelo foco. O que acontece com ele? Sai paralelo. Incide paralelo, sai passando pelo foco. Incide pelo foco, sai paralelo. Então tá aqui, galera. O ponto de encontro dos raios que saem da lente forma o quê? Forma a imagem. Então aqui está a imagem, ó. Lembra? Imagem. Tá? Esse aqui era o caso número 1, né, da lente convergente. O objeto está distante, a imagem está aqui. Né? Classificando a imagem, lembra? Real, invertida e menor. É isso aí. Bom, mas nós estamos preocupados, galera, em resolver agora com contas, né? Nós vamos resolver, nós vamos encontrar o foco. Vocês vão ver que muitos exercícios, no final do vídeo eu vou deixar um link para um vídeo só de exercício que eu resolvo depois, vocês vão ver que muitos exercícios nem desenho tem. Não precisa. Ele passa na forma de texto as informações e você consegue resolver apenas fazendo cálculos. Por isso que estudo analítico. Só fazendo contas, né? Fala, Boara, aí que é o problema. Não, calma, relaxa. Com cuidado você vai entender. Vamos lembrar quais são os nomes aqui? Do objeto, a lente, chamamos de P. Da imagem, a lente, chamamos de P'. O objeto O, a imagem I e o F é a distância focal. Gente, é importante que você assista a aula 7, tá? Se você achou esse vídeo aqui no meio do nada, assista a aula 7 também. Estudo analítico do espelho, junto com o estudo analítico das lentes, um complementa o outro, a discussão que eu vou fazer aqui, você entende melhor, tá? Lá, na aula número 7, eu disse a você que nós chamamos de P a distância do objeto à lente, mas é uma distância entre aspas. Por que entre aspas, Boaro? A distância entre aspas, porque não é efetivamente uma distância. E sim, galera, uma abscissa, né? E o I e o O não são exatamente tamanhos, tá? Então vou colocar aspas em todo mundo aqui, ó. Não são necessariamente tamanhos e distâncias. Não são tamanhos e distâncias. São ordenadas e abscissas. Mas, se você guardar bem a convenção de sinais que nós temos aqui, que é igual à convenção de sinais para espelho,
você pode entender, guardar como distância e tamanho, que você consegue resolver, tá bom? Então, ó, o P é a distância do objeto à lente, P' é a distância da imagem à lente, o O, tamanho do objeto, o I, tamanho da imagem, e aí nós temos aqui uma convenção, uma regra, uma convenção de sinais para poder trabalhar esses conceitos aqui bem trabalhados para você. Tá legal? Lembrando, gente, que nós vamos trabalhar com sinais de foco, de P' e de I. Por quê? Porque estou supondo aqui que o P e o O são valores positivos. Galera, 99,99% dos casos, o O e o P são positivos. Por quê? Porque ele é um objeto real e direito. Um objeto comum, real e direito. Tá? Para que você tenha um objeto virtual, você ter uma noção, você precisa de um sistema de sistemas óticos, tá? De um conjunto, perdão, sistema não, de um conjunto de sistemas óticos. Você vai ter que ter um conjunto, por quê? Porque aí um espelho, por exemplo, ele vai gerar uma dada imagem, essa imagem para o espelho pode servir de objeto para uma outra lente, por exemplo. E aí essa imagem pode ser real para o primeiro espelho, só que ela pode ser um objeto virtual para a segunda lente. Então, uma coisa um pouco mais complexa. Mas, como eu disse a você, com esses conceitos, essas ideias aqui, você resolve 99,99% dos exercícios numa boa. Tá bom? Gente, então vamos lá. Ó. Qual é a convenção de sinais mesmo? Bora, ó. Gente, lá na aula 7, eu disse a você que foco positivo era espelho côncavo. Aqui, foco positivo é lente convergente. Tá? Lente convergente. Foco negativo, lá era espelho convexo, aqui é lente divergente. Divergente. P' positivo era imagem real, aqui P' positivo continua sendo imagem real. P' negativo, imagem virtual. Tá bom? I positivo, imagem direita. Lembra? I negativo, imagem invertida. Lembra? Invertida. Galera, e aí você lembra daquilo que eu falei para você, né? Ó, lembra que toda imagem virtual é direita e toda imagem real é invertida, tá? Ó, nessa simplificação que nós usamos aqui, garanto que isso vale sempre, tá? Toda imagem real ela é invertida e toda imagem virtual é direita. Tudo bem? Tudo bem? Tá bom? Galera, então, ó, para continuar o nosso estudo aqui, vou passar as equações para você, mas antes, lembre-se, gente, dá força que você puder dar pro Projeto Bora, tá? Lembrando que esse projeto aqui, ele vive de doações, eu nunca cobrei nada de ninguém, nunca vou cobrar. Então, é muito importante a manutenção do projeto. Na primeira linha da descrição do vídeo, eu deixo espaço de doação no site para que você possa dar força. Se esse projeto já te ajudou e você quer ajudar outras pessoas, fazer uma corrente do bem aí, falou? Galera, vamos pagar essa lousa aqui então, ó. Equação de Gauss, equação do aumento linear transversal. Ah, aqui eu repeti também a equação da divergência, que essa aqui eu dei na primeira aula, né, na aula 13, de lentes esféricas, lembra? Mas vamos lá. Lembrando, equação de Gauss, galera. Também chamada equação dos pontos conjugados, tá? 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P', como eu havia escrito no começo da aula. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P, que é a distância do objeto à lente, mais 1 sobre P', que é a distância da imagem à lente, tá? Precisa guardar? Precisa, né, gente? Precisa saber sim, hein? Tá bom? Lembra? A pessoa genial que inventou isso aqui, né? Uma fimose é igual a um pipi mais uma pelinha, lembra? Uma fimose é igual a um pipi mais uma pelinha, não é? E a equação do aumento linear transversal, I sobre O é igual a menos P' sobre P. Menos P' sobre P. Lembra? Na aula 7 eu também contei a historinha que um aluno me contou uma vez. Que isso aqui é depois da cirurgia, né? A namorada do cara olha e fala assim, ó. E, ó, menos uma pelinha sobre o pipi. Depois da cirurgia de fimose, né? Muito criativos os caras que fazem uma coisa dessa, né? Fala sério, muito criativo. Ó, vamos lá.
Então, A, I sobre O, menos P' sobre P. Tá? Note que esse sinal de menos aqui, galera, tá para deixar essa relação aqui coerente, né? Olha que interessante. Sempre que P' for positivo, porque a imagem é real. P' positiva, a imagem é real. Só que, sempre que o P' for positivo, porque a imagem é real, o I é negativo, porque a imagem é invertida. Ah, ó que legal. Então, sempre que esse cara aqui for positivo, esse cara aqui é negativo. Então, esse sinal de menos está aqui para compensar esse fato, tá? Lembrando, se o A der um número positivo, se você fizer essa conta ou essa conta respeitando os sinais e der um valor positivo, significa que a imagem é direita, né, galera? Tá? A imagem é direita, e aí se der um número positivo maior do que 1, ela é direita e a imagem é maior que o objeto. Se der um número positivo entre 0 e 1, a imagem é direita, só que é menor que o objeto. Se der um número negativo, a imagem ela é invertida. Se der um número negativo entre 0 e 1, significa que a imagem ela é invertida, só que menor. Se der um número negativo maior do que 1, né, significa que ela é invertida, só que ela é maior que o objeto. Tá bom? É assim que funciona. Bom, e aí repetindo isso aqui, né, a equação da vergência. A vergência, galera, é 1 sobre o foco. A vergência é 1 sobre o foco, em que o foco é o foco da lente, né? Respeitando os sinais. Essa vergência aqui, galera, é o popular grau da lente. É o mesmo grau da lente que a gente usa para óculos, que a gente vai ver na nossa última aula, na aula 17. Tá? Mesma. Se você coloca o foco aqui em metros, você pega a lente, pega o foco, coloca em metros aqui e faz a conta, então você vai ter a vergência dada em dioptrias. Dioptrias é o popular grau da lente, tá? 1 grau, 2 graus, 3 graus, 0,25, 0,75, meio, tá? Vem disso aqui. Tudo bem, meus queridos? Tudo bem? Entenderam? Gente, então vou fazer o seguinte, vou apagar essa luz aqui agora e vou falar para você da equação dos fabricantes, tá? E os detalhes que tem na equação dos fabricantes. E aí depois a gente vai fazer o exercício de aplicação, tá bom? Vamos lá? Bom, galera, então é o seguinte, equação dos fabricantes, tá bom? Então, como é que esses caras constroem, galera, lentes? Como é que eles fazem para saber? Tá, eu preciso de uma lente de 3 graus, né? De 3 dioptrias, uma lente convergente de 3 dioptrias, ou uma lente divergente de menos 3. Como é que eles caras fazem para saber isso? Gente, essa aqui é a equação chamada equação dos fabricantes, tá? O cara que vai construir uma lente, ele tem que saber isso aqui, claro. Como é que faz? 1 sobre o foco da lente, é igual a n da lente por n do meio, tá? Isso aqui, galera, é o n, que é o índice de refração do material que é feita a lente, que vai ser feita a lente, nesse vidro aqui, por exemplo, tá? Esse é o índice de refração do vidro. N do meio. O n do meio é o índice de refração no qual essa lente vai ser inserida, por exemplo, uma lente de vidro no ar. Uma lente de vidro no ar, o n da lente, e o n do meio é o n do ar. Menos 1 vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tá, quem é R1 e R2, Boaro? São os raios dos cortes, que eu já vou mostrar para você daqui a pouquinho mais detalhes, tá? Mas são os raios dos cortes, galera. Porque é o seguinte, deixa eu escrever no meu bolso. Para o cara poder fazer uma lente, ele tem que pegar um pedaço de vidro e fazer um corte, né? Ó, aqui, por exemplo, ele fez um corte, ó. Tá vendo? Ó, então, esse raio aqui, ó, esse corte aqui, ó, tem um dado raio, entendeu? É assim que funciona. E existe uma regra de sinais, tá? O raio é positivo, ele é considerado positivo se a face for convexa. Cuidado, tá? Aqui é o contrário do que normalmente vocês estão acostumados a trabalhar, né? E o raio, ele é, por convenção, negativo para este cálculo se a face for côncava, tá bom? Então, no caso de uma lente como essa aqui é uma lente divergente, lente de bordas grossas, né? De vidro imersa no ar, uma lente divergente. Então, esse corte aqui, esse corte aqui é um corte que gera uma face côncava. Então, para efeito de cálculo aqui, você vai pegar o raio desse corte, colocar com o sinal negativo para fazer a conta, tá bom? Entendeu? É assim que funciona. E se você pegar, vou pegar outra aqui, ó, que é a convergente, ó, lente de bordas finas, de vidro no ar. Essa face aqui, ó, tá vendo? Essa face aqui é uma face convexa. A luz que chega aqui encontra essa face convexa. Então, na hora de fazer o cálculo aqui, pra você saber qual é o grau dessa lente, né? 1 sobre o foco, que é a vergência, né, gente?
que a unidade é a dioptrias, que é o popular grau da lente. Para você saber, você tem que pegar esse raio desse corte aqui e colocar com um sinal positivo, tá? Ó, raio é positivo, porque a face é convexa, ó. Esse corte aqui é convexo. Tá bom? Interessante, né? Galera, justaposição de lentes. Que é isso, Boaro? Gente, muito fácil. De maneira simplificada, você tem várias lentes. Cada uma tem um determinado grau. Grau da lente. Popular grau, a dioptria dela. Se você colocar uma na sequência da outra, se colocar um monte, esse conjunto vai ter que grau, digamos assim? Ora, a soma, entendeu? Simplesmente isso. A vergência equivalente é a vergência da 1 mais a vergência da 2 mais a vergência da 3, mais quantas você tiver, tá? Justapostas, assim, ó. Esse exemplo aqui que eu tenho de lente é interessante porque você vai ver uma coisa legal, ó. Essa lente aqui, ó, ela é uma lente divergente, certo? Ó, uma lente divergente. Essa lente aqui, ó, é uma lente convergente, tá? Ó, percebe? Uma lente convergente. O que acontece? Só que elas são justinhas, porque foi feito assim, né? Para isso, para fins didáticos, né? Ó, elas são justinhas. Então, quando eu coloco uma junto à outra aqui, ó, o raio do corte dessa daqui e o raio do corte dessa aqui é o mesmo. Essa daqui vai ter um foco positivo porque é uma lente convergente. Essa aqui vai ter um foco negativo porque é uma lente divergente. Por exemplo, essa aqui vai ter um foco tal que me dá 3 graus. Ela tem 3 graus. E essa aqui vai me dar menos 3 graus, por exemplo. Se eu junto as duas, o equivalente tem que ser quanto, Boaro? Horas. Mais 3 menos 3, 0, né? É isso mesmo. Quer ver só? Olha que interessante. Percebe? As duas juntas virou um pedaço de vidro comum. Você pode ver minha lousa lá no fundo, ó. Ó, meu relógio aqui, ó. Virou um pedaço de vidro comum. Agora, se eu tiro, ó, a divergente, certo? E a convergente, ó. Ó, a divergente e a convergente. Mas as duas juntas viram um pedaço de vidro. Entendeu? Por quê? Porque se uma tem mais 3, por exemplo, a outra tem menos 3. Equivalente a 0. Tá? Tudo bem, galera? Tudo bem? Gente, vamos fazer o exercício de aplicação? Dá uma olhada na sua tela, ó. Bom, galera, a questão diz assim, ó. Uma lente divergente tem uma distância focal de menos 20 centímetros. Um objeto de 2 centímetros de altura é colocado frontalmente a 30 centímetros da lente. Determine, letra A, a posição da imagem desse objeto. Letra B, a altura da imagem desse objeto. Como é que é, Bora? Como é que é? Tranquilo. A lente divergente, distância focal menos 20. Ele foi até bonzinho pra gente, né? Ele falou que era menos 20. Se ele dissesse simplesmente módulo 20, ele estava exigindo que você soubesse o sinal também, né? Mas lá, menos 20, lente divergente. Tudo bem. O objeto tem 2 centímetros de altura, está a distância P de 30 centímetros da lente. Ele quer que você calcule a posição e a altura, tá? Volta aqui para nós, vamos resolver, ó. Tranquilo, né? Então vai ser assim, ó. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P', a equação da fimose. Então, 1 sobre menos 20 é igual a 1 sobre P. Quanto que vale o P, Boaro? Ele falou que vale 30. Mais 1 sobre P'. Tá? Passa-se o menos 30 para lá, então vai ficar menos 1 sobre 20, menos 1 sobre 30, é igual a 1 sobre P'. O MMC entre 20 e 30 é 60, né? Então, 60. 60 sobre 20 é 3. Respeitar o sinal aqui, né? Menos 60 sobre 30 é 2. 1 sobre P'. Menos 3 menos 2 é menos 5. Então, menos 5 sobre 60 é igual a 1 sobre P'. Multiplicando em cruz, galera, o P' vai dar igual a menos 60 sobre 5. Então, P' é igual a menos 12. Menos 12 centímetros, né? Tá coerente, né, galera? P' é negativo e imagem virtual. Ele falou que é uma lente divergente. Lente divergente só gera imagens virtuais. Tá coerente. Além disso, as imagens elas são virtuais e direitas, porque toda imagem virtual é direita. É importante você ter uma noção dessas coisas para você avaliar a sua resposta. O que eu quero dizer com isso, galera?
Na letra B, ele pergunta a altura da imagem. Ou essa altura da imagem, a resposta da letra B vai ter que dar um valor positivo, certo? Vamos ver. Como é que eu calculo? A, que é I sobre O, é igual a menos P' sobre P. O I é o cara que ele quer. O O, ele nos disse que vale 2 centímetros. Menos, esse menos é da forma. Menos 12, calculamos no item anterior, dividido por 30. Bom, gente, menos é mais, né? 2 vezes 12 é 24, então o I vai dar igual a 24 dividido por 30. Bom, 24 por 3 é 8, mas não é 3, é 30, então é 0,8. Ah, 0,8. Ó, galera, tá coerente, hein? O I igual a 0,8. 0,8 centímetros, isso está me dizendo, meu querido, minha querida, que a imagem é menor que o objeto, e ela é direita, porque deu positivo, e ela é virtual, porque deu negativo. Tá tudo coerente, tá? São essas respostas do exercício, tá bom? Tudo bem? Galera, então, ó, como todo final de vídeo, eu vou deixar um link aqui para você cair na playlist de ótica, tá? Nós estamos no finalzinho dela já, você pega a aula desde o começo para você fazer com cuidado. Aqui eu vou deixar um link para o vídeo de exercício, assim que der eu volto resolvendo um monte, eu vou começar a fazer logo, fazer os de dinâmica, vou começar a fazer em breve agora, tem um monte para fazer, tá? E aqui vídeos de experimentos para dar uma força para você, tá bom? Galera, não esquece de dar joinha nos vídeos, compartilha esses vídeos, dá a força que você puder dar para ajudar o professor a levar ensino de alta qualidade para todo mundo, tá bom? Galera, muito obrigado, tudo bom pra você, fica com Deus e até mais, valeu!